Ok, está a gravar. Okay. Vamos começar. Está a gravar em 4, 3, 2, 1. Ora, boa tarde, Pedro Teixeira da Mota. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite, meu e da Espiral, para integrares esta rubrica, o rosto e a obra. Pedro Teixeira da Mota, licenciado em Direito, professor de yoga após ter passado cerca de 2 anos e meio a viver na Índia, investigador e autor em áreas diversas da espiritualidade, peregrino dos caminhos de Santiago, com certeza também peregrino na busca da verdade, na busca da autenticidade, na busca do sentido da vida. Pedro, podemos começar por aí. Já lá vão uns anos, já não tens que idade? Eu tenho alguns anos nesta peregrinação terrena e, de facto, o amadurecimento vai-se, vamos lá, decantando como uma maior claridade espiritual e um enfraquecimento corporal, não é? Mas acho que a peregrinação é infinita, não é? Portanto, estamos aqui e quando morrermos, ou seja, quando o corpo terminar, vamos continuar a nossa peregrinação. E esse sentido... Isso é uma certeza tua ou tens memórias de outras vidas? É mais uma experiência de contacto com seres que já morreram, ou com mestres, ou com energias dos outros planos, de que claramente uma memória das outras vidas. Não tenho uma assunção tão firme das memórias ou das imagens que nos aparecem como sendo verdadeiramente experiência que nos garantam a afirmação de que nós fomos romanos ou fomos celtas, mas nós podemos ter na nossa constituição anímica energias que já tiveram noutras épocas, não é? E que não fomos nós que estivemos. E houve alguma dessas memórias, dessas energias que te cumpre salientar, que te tenha marcado mais? Uma herança, se tu quiseres que esteja presente nos dias de hoje? Nós temos vários tipos de heranças, não é? Temos uma herança genética, familiar. De facto, a minha família, pelo lado da minha mãe e pelo lado do meu pai, tiveram ligações à Índia. Portanto, os meus, do lado da minha mãe, sobretudo desde o século XVIII, viveram na Índia. Portanto, há certamente, por um lado, aí um apelo ao Oriente que me fez, quando eu terminei o curso de Direito, ter partido para a Índia e ter vivido lá primeiro menos tempo, depois um ano, e depois mais tarde ter voltado lá e ter perfeito os tais 22 anos e meio. Portanto, aí houve certamente um apelo, provavelmente também, seja genético, seja eventualmente de testamentos de forças anímicas que nos são transmitidos, não é? E que levaram até lá. Mas, de facto, não consigo discernir claramente uma influência de uma reencarnação anterior. Não sou um adepto tão declarado de um determinismo de vidas anteriores e de reencarnações. Acho que nós podemos ter influências que vêm de passagens por outros planos do cosmos, não ter que ser forçosamente aqui na Terra. Portanto, acho que não temos que todos nós reencarnar outra vez. Portanto, acho que o cosmos é tão amplo e tão variado que nós podemos passar por outras dimensões e não ter que estar a fazer um percurso tão prolongado como geralmente se entende esse processo. Portanto, acho que nós devemos tentar atingir o máximo possível, o máximo de evolução espiritual possível, o máximo de realização do que sentimos que é a nossa missão e, ao mesmo tempo, adquirir também uma comunhão com a nossa identidade espiritual e com os mundos espirituais, para não estarmos forçosamente agarrados às coisas que amamos mais aqui na Terra, ou que nos interessam mais, ou que geramos, não é? Portanto, acho que esse tipo de consciência mais cósmica e mais de peregrinos de uma dimensão
vastíssima. Para mim, faz mais sentido e sinto mais do que forçosamente essa ligação constante à Terra. Poderíamos falar de uma mística da saudade? A saudade é uma palavra complexa, como sabes, aqui a nossa tradição espiritual portuguesa desenvolve desde o tempo do rei Dom Duarte, que terá sido o primeiro, não é? Que tenta fazer uma certa especulação filosófica e que vai ter em Camões e depois, mais tarde, sobretudo em Teixeira de Pascoais e Fernando Pessoa, dois teorizadores grandes e, de certa forma, caracterizando um bocadinho a escola da filosofia portuguesa, não é? Que a saudade seria uma memória de um estado paradisíaco original e ao mesmo tempo também uma esperança de retorno a isso. E, portanto, ainda que depois, na dimensão do cotidiano do português e do homem que faz os descobrimentos e do ser que imigra, a saudade muitas vezes cria-se uma aura um bocadinho sofredora apenas do que se perdeu, do que ficou para trás. Muitas vezes não há essa dinâmica da aspiração e de certeza para o futuro que deveria caracterizar verdadeiramente a saudade, nesse sentido também de um fogo que não está na sua plenitude, mas que está a caminhar para ela e que tem dimensão possível de fazer. E acho que isso, o nosso fado, 80% ou 70% das letras, não tem essa dimensão da afirmação unificadora, não é? Do futuro. E, portanto, acho que a saudade, enquanto memória amorosa e ligação que transcende as distâncias do tempo ou do espaço, sejam os mortos, sejam os que emigraram ou partiram, tem que ser também contrabalançada por uma prática, no fundo, espiritual, que permita às pessoas não apenas chorarem ou sofrerem porque desapareceu, mas comungarem também ao nível espiritual, ao nível da meditação, ao nível da comunhão pelo coração. E acho que isso é, de facto, o que a espiritualidade portuguesa deve desenvolver mais. Portanto, é essa prática de unificação dos opostos, seja o passado e o futuro, seja o que foi amado e que já não está presente, ou ainda outros, como o alto e o baixo, ou o consciente e o supraconsciente. Portanto, acho que esse é um desafio que está diante de nós e que a nossa tradição espiritual, modernamente, acho que todos estes movimentos espirituais que têm surgido têm possibilitado que uma certa dependência do catolicismo e do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que têm energias claramente demasiado do passado, e um futuro algo, hoje em dia, menos aceitável, que é a ideia da ressurreição dos mortos, não é? Isso claramente que entrou em uma certa dissolução, um certo enfraquecimento, intensificado até pelos acontecimentos históricos que nós vemos, na Terra Santa e tudo isso, e portanto toda essa base que existia de um pensamento português tem sido posta em causa, e daí que todos estes movimentos e grupos espirituais estejam a constituir uma nova forma de religação com o divino e com o espiritual, já não tão dependente do passado, nem de saudosismos, nem de cultos e rituais ligados com tradições, de certa forma, ultrapassadas, mas com uma vivência interior, vivências interiores. Não és, portanto, forçosamente um acérrimo opositor de New Age. Não. Esses aspectos Claro. fascinantes na New Age. Fascinantes, não digo fascinantes, mas é uma expressão já um bocado New Age, mas considero que o New Age, enquanto que movimento, começa nos anos 60 ou 50, ou etc., que tem alguns precursores, é um movimento que é uma continuidade do que foi o movimento ao longo dos séculos de todos os grupos
que dentro da Igreja ou dentro das várias religiões procuraram aprofundar e diversificar o que se tinha tornado uma doutrina um bocado cristalizada ou um ritualismo ou um tipo de hábitos. Procuraram viver, não é? Procuraram viver mais do que saber. Pronto, saber também o que é verdadeiramente saber, não é? É uma questão que nós podemos pôr até que ponto São Tomás de Aquino, que é na sua Suma Teológica, que é considerada a grande suma de concentração, o grande testamento do pensamento medieval católico, quando ele tem, quase no fim da sua vida, uma ou duas revelações interiores, no fundo visões meditativas, ele disse que tudo o que ele tinha escrito era paga para o que tinha, não é? E, portanto, é essa dimensão, portanto, que os místicos, ao longo dos séculos, os mestres espirituais, os yogis, conseguiram viver, e que o New Age, no fundo, que teve um bocado até uma certa, podemos dizer, uma das fontes de origem também foi o grande encontro das religiões, em 1880, não me engano, 82, em Chicago, o Parlamento das Religiões, onde teve o Vivekananda, tiveram representante de todas as religiões, etc. E, portanto, foi dado um estímulo às pessoas de saírem de uma polarização excessiva no protestantismo e no catolicismo, e aqui no Ocidente entrou uma diversidade que depois foi gerar todo este tipo de despertares individuais e uma série de pessoas que atingiram algum tipo de experiência com o mundo espiritual ou com os mundos subtis e psíquicos e astrais, e daí que tenha surgido, como tu dizes, realmente um arco-íris multifacetado, por vezes fascinante, mas também com muitos aspectos, claramente, de manipulação, de alienação, de comercialismo, etc. E, portanto, nós temos que manter-nos muito atentos e discernirmos bem o que é que aquela pessoa realizou dentro dela, qual é a energia que ela tem, que ligações é que ela tem nos mundos espirituais e subtis, e aquele ensinamento, que efeitos vai ter dentro de nós, etc. Dentro deste conjunto de pensadores, praticantes, buscadores mais recentes, te cumpre salientar ou com o qual tens mais afinidade? Pronto, como tu disseste, pronto, eu já tenho alguns anos de vida nesta encarnação terrena e, portanto, encontrei alguns mestres interessantes ao longo dos anos, conheci alguns que eu gostei bastante de sentir, por exemplo, o Carl Griff von Durkheim, era um homem, um mestre alemão, que deu um ensinamento grande, que foi diplomata no Japão, que escreveu um livro também ligado com o Zen e com o silêncio, e que deu origem a certos exercícios de prática da autoconsciência e da presença. Era um homem que tinha realizado bastante o ser em si mesmo, não é? Pronto, quando a pessoa estava com ele, essa dimensão estava presente. Estiveste com ele? Estive só numa conferência. Uma presença marcante. Era um homem. Pronto, depois na Índia, sim, aí estive com alguns mestres a falar, e muito próximo, e ao conviver mais tempo, e de facto havia alguns que tinham uma tal energia espiritual já presente, que automaticamente estimulava a nossa própria energia espiritual, não é? Portanto, como tu sabes, na tradição indiana existem vários níveis de interpretação da frequência vibratória dos nossos corpos físicos e subtis, não é? E, portanto, o núcleo central, ou o último, é o corpo da beatitude, da Nanda, não é? E, portanto, de facto, há alguns encontros com alguns mestres desencadeiam isso fortissimamente, e é um sinal claro de que esse ser já tem essa dimensão do espírito e da sua origem de amor e de beatitude divina mais presente e que se partilha dentro de nós. Estou a lembrar Sri Vidwans, que era um homem que era psicoterapeuta de yoga no hospital de Varda, era um discípulo do Gandhi, e, pronto, era um homem que iniciava as pessoas, que era um homem que tinha realmente uma realização interior muito bem. Tive com outros, Swami Shuddhananda Bharati, que era um
poeta que tinha vivido com Ramana Maharishi e com Aurobindo muitos anos em silêncio, que tinha uma prática espiritual também intensa e que também tinha uma boa realização. E outros que fui encontrando, ainda ouvi o Krishnamurti, também para perceber que era um homem que tinha um nível de realização, um nível de certo contacto com um plano advaítico, um plano de unidade de todos os seres e todas as consciências, mas muitas vezes depois também sem querer criou nos discípulos, na medida em que não valorizou muito uma sadhana, uma prática espiritual, meditação, etc., criou ali um certo tipo de vamos lá, adaptação psicológica que muitas vezes não correspondia verdadeiramente a uma realização interior. Então a pessoa às vezes sentia que aquelas pessoas que elas no fundo estavam a dar a resposta que se esperava, mas que não correspondia verdadeiramente a uma realização interior. Portanto, a realização interior é complexa porque, pronto, exige que uma pessoa faça um bocado de excesso, que faça um bocado de meditação e que... as vias do excesso. Pois. E eu posso considerar, não sei se concordas, há excesso, uma via de excesso. Excesso por contenção, excesso por ausência de, por renúncia a, mas há também as vias do excesso por overdose de experiência, Exato. por mergulho na intensidade e na exaltação dos sentidos. São vias complementares. Consideras a via do excesso por exaltação e não por renúncia como uma via possível? Eu acho que... Gurdjieff, um exemplo. Quer dizer, eu acho que tudo é muito individualizado, não é? Portanto, nós, de facto, cada um de nós é único, não é? E, portanto, não há regras absolutas e, portanto, o que para uma pessoa pode parecer um excesso, para outra pessoa não é um excesso. Mas, de facto, há leis do universo e há leis do próprio corpo, há leis do próprio karma e, portanto, os excessos podem ter um papel, e um papel muito importante, mas também tem o seu preço, não é? Qualquer excesso, não é? E, portanto, uma pessoa deve saber-los usar bem, não é? Saber usar bem os excessos. E tem que se perceber também quais são os excessos, ou quais são as vias menos heterodoxas, que são mais convenientes a cada um de nós. Portanto, uma pessoa tem que estar consciente que portanto, a administração e a tomada, por exemplo, de certo tipo de alimentos que tinham a sua tradição sagrada, por exemplo, na América Latina, etc. Isso. Há algumas pessoas que vão tomar isso aqui, certamente que aquilo não lhes vai fazer muito bem. Ainda que possa ser considerado um movimento de excesso e até ter um certo tipo de revelação, etc. Mas muitas vezes pode haver um tipo de consequências posteriores. O excesso do álcool, o excesso da relação amorosa, etc. Todas elas têm os seus perigos grandes, está a ser? Porque, de facto, as técnicas não são elas em si mesmo que fazem a realização, não é? Mas são apenas meios para transmutações de energias, para tomadas de consciência, para expansões, para aumentos da percepção dos sentidos, etc. E as pessoas muitas vezes acabam por perder um bocado a noção de todo o contexto em que estão integradas e começam a criar uma dependência, seja da relação sexual, no caso de certas pessoas que até pensam que através da relação sexual, por causa do tantrismo, que podem atingir a iluminação e vão utilizar aquilo mecanicamente, ou indiscriminadamente, ou em grupos, etc. E evidente que é uma energia muito mais íntima, muito mais sagrada, se nós queremos fazê-la ligar com o mundo divino e o mundo espiritual. E, portanto, esse tipo de excesso pode libertar problemas, frigidezes, etc. Mas não é isso que vai dar a iluminação, claramente. Como, não forçosamente, a abstinência. A excesso, qual é o efeito da excesso? O efeito da excesso tem uma capacidade que é permitir às pessoas
dominarem um bocado mais a sua própria natureza instintiva, a sua parte animal e corporal, através do seu eu que decide e que faz aquilo. Portanto, isto tem um certo valor, porque de facto um dos aspectos principais da nossa vida aqui também é nós conseguirmos talhar, no fundo, um eu e um corpo espiritual que foi feito por nós, que é nós próprios, não é? E que foi feito a partir de certo tipo de sims e de nãos, e de atos, e de renúncias, e de desenvolvimentos, e portanto, essas asceses representam um controle sobre forças anímicas, uma seleção de forças anímicas. Como nós somos um potencial tremendo de milhares de forças anímicas, e toda esta sociedade, e todos estes grupos, e todas estas músicas, toda esta leitura, tudo isto são formas de expressar, por um lado, ou enriquecer, por outro. As asceses permitem-nos não nos deixarmos de expressar tanto pelos prazeres, seja sensoriais, seja pelos prazeres intelectuais, seja pelos diversos tipos de prazeres, mas basicamente os prazeres principais que são controlados um bocado é o prazer da alimentação e é o prazer sexual. Já nem falo do tabaco ou da palavra, não é? Porque também há, como se chama ainda, o mauna, o mona, que é o silêncio que uma pessoa faz também e que de facto serve para conservar mais uma energia do verbo. E uma pessoa que chega ao fim da sua vida e realmente passa pelo ecrã ou a balança da divindade e que se vê as palavras que essa pessoa preferiu, uma pessoa pode ver esta pessoa preferiu milhares de palavras, milhões de palavras, e de facto as palavras que tinham uma energia espiritual ou que tinham realmente uma intencionalidade positiva ou que tinham de facto forças que agora nesta passagem para o mundo espiritual vão desabuchar-se muito poucas. E portanto, todo este tipo de ascese. Há um palavrear e há uma palavra. Completamente. E o preferir a palavra, exato, é um ato sagrado. É um ato muito sagrado. É um ato de comunhão. O ato de comunhão é um ato exatamente, de abertura, de intuição, de humildade, de receptividade, daí que a tradição egípcia, que é uma das tradições primordiais e das raízes da Europa, não é? É uma pena que se tenha perdido um bocado isso e o Islão ter apagado bastante essa parte e estes últimos governantes do Egito também não serem de forma alguma uns ressuscitadores da riqueza egípcia, ainda que haja os fala pelo Pix, etc., que fez um trabalho fabuloso, o Cristiano Jacques também transmitiu, etc., e lá tinham realmente Mahat e a palavra justa, a palavra que tinha a ligação com os deuses e que era uma espécie de barca que atravessava o oceano da ilusão, não é? Portanto, a ilusão das forças. E, portanto, este tipo de asceses que caracterizam basicamente, que é a controle da energia sexual, a energia alimentar, são formas também de uma pessoa fazer as energias subir mais no seu campo eletromagnético, pronto, e quando tem que utilizar a energia sexual não utiliza, mas se está a utilizá-la demasiado é evidente que há uma diminuição do potencial a outros níveis, não é? Porque quando a pessoa é mais nova, a energia é mais abundante, deve realmente ser utilizada a todos os níveis, mas as pessoas devem tentar perceber que a parte instintiva é muito estimulada também por uma série de comportamentos, ou de imagens, ou de filmes e tudo isso, e portanto já não é absolutamente o ser normal que está constituído, para além de para não estarmos aqui a referir sequer à alimentação, uma alimentação muito carnívora, é evidente que produz mais instintividade física, assimila também a própria energia dos animais, não é? De sofrimento e de todo tipo de desejo, não é? Enquanto os cereais e os vegetais e as frutas têm muito menos a componente do desejo, não é? São muito mais, daí que eles na tradição indiana sejam referidos como alimentos sáttvicos. Realmente a modulação deles é uma modulação de equilíbrio e de luz e não um alimento rajásico, que é um alimento que produz atividade, ou tamásico, no caso de alimentos já mais em decomposição, ou
sabemos que acaba muito rapidamente, se não está no frigorífico, entra logo, e portanto temos estes chamados alimentos tamálicos, alimentos que levam a cores mais negras, a estados mais pesados, etc. E, portanto, as nossas asceses visam também depois uma pessoa encontrar um meio termo com quem, quantas vezes se deve relacionar amorosamente, com quem, ao nível de alimentos, com que alimentos é que eu devo assimilar, quais são os alimentos que não me são tão convenientes, etc. E, bom, às vezes, uma pessoa fazer mesmo uma escolha, definitiva, não, eu prefiro ser vegetariano, ou prefiro mesmo ser vegan, etc. Pronto, tudo isto, de facto, não podemos fazer regras absolutas, mas podemos perceber que tudo tem os seus efeitos, há uma constante interpenetração de energias e de seres e que estamos ligados com um todo e o que nós fazemos afeta outros e mete-nos em ligação com outros seres também e, portanto, as pessoas que têm uma vida mais controlada, mais criativa, mas a partir de uma harmonia interior e não por repressão, é evidente que essas pessoas têm possibilidades de ser mais criativas, mais respeitadoras do universo e dos ambientes e tentarem impulsionar a humanidade num caminho mais de luz e de unidade. Sendo tu uma pessoa que escreve e sendo também tu uma pessoa que fala, és um orador convidado em diversos eventos, com regularidade, a palavra. Voltemos à palavra. Sim. Que uso tens feito da palavra? A palavra é uma boa questão. É uma boa questão que nós, de facto, não aprofundamos tanto como podíamos aprofundar. É evidente que quem está um bocado ligado com as tradições orientais, seja da Índia, seja do Japão, seja das tradições agora mais modernas, a importância dos mantras é evidente e todas as pessoas praticam algum tipo de modulação do som, seja em voz alta, seja em voz baixa, seja em som inaudível e, portanto, acho que, de facto, todos nós devemos ter algum tipo de mantras, algum tipo de sons, algum tipo de energias, algum tipo de divindades mesmo, que estão ligadas com nomes, não é? E que possam ser trabalhados mais por nós e que constituem o nosso campo geomórfico e, como eu hoje em dia chamo, para acrescentar um bocadinho ao Sheldon, um campo uranomórfico, portanto, Uranus enquanto das forças do mundo espiritual, portanto, numa ação geomórfica de padrões que vêm de energias ligadas com a Terra e com esta interação, mas que existe também a partir do próprio espírito, quando nós optamos por, eu sinto que este nome da divindade, seja Krishna, seja Narayana, seja Amaterasu ou Mikami, seja Jesus, seja Maomé, seja Allah Akbar, portanto, nós descobrirmos quais são os sons que dentro de nós nos auxiliam dentro deste mundo de manifestação em que há tantas dualidades e tantas forças, e que se nós não tivermos, de facto, certos canais abertos através do som, da oração, da meditação, da aspiração do amor, torna-se mais difícil uma pessoa, seja ter uma ligação com os níveis supremos, os estados supremos, seja não estarmos tão afetados pelas ações e reações do dia-a-dia. Não é? E, portanto, uma pessoa ter... ontem estive a jantar em casa do Loshan,